Boa noite, irmãos, tudo bem? Paz do Senhor. Estamos iniciando mais um culto para a glória de Deus e eu estive pensando que todos os cultos nós dizemos que Deus tem uma palavra para o nosso coração. E isso não é mentira. E hoje, mais uma vez, Deus tem uma palavra para nós. Só que Deus também espera algo de nós. Nós temos algo para entregar a Deus. Então que nesse momento você e eu aproveitemos a oportunidade de nos derramar, orar ao Senhor, cantar. O Senhor espera um pouco mais de nós essa noite. Amém? Vamos orar? Deus, nós bendizemos o Teu nome mais uma vez. Senhor, nós não esperamos toda essa semana para Te louvar e engrandecer o Teu nome. Essa é mais uma oportunidade que queremos aproveitar para estar em Ti e o Senhor estar em nós. Deus, que as palavras, Senhor, que forem entoadas nos cânticos, a palavra que for pregada, Senhor, que ela possa vir como flecha no nosso coração, mas que nós possamos também, Senhor, alcançar o Teu coração através dos nossos louvores, das nossas orações, das nossas palavras. Fique conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Adoramos aquele que faz mentor aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós adoramos aquele que faz mentor aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós somos teus ministros, pegue o seu fogo. Nós somos teus ministros, queremos queimar, nós somos teus ministros, pegue o seu fogo. Nós somos teus ministros, queremos queimar uma coisa. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu sinto muito bem. É aqui que eu sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. E não há outro lugar melhor do que estar em teus braços. Não há outro lugar melhor que me encontrar em teus átrios. E não há outro lugar melhor do que aqui em teus braços. Tu dissestes quem sou. Dissestes quem sou. Revelou o seu amor. Eu jamais fui o mesmo, e eu jamais serei o mesmo. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida.
Recebo o pão de Deus, partido por amor, seu corpo lá na cruz, completo me tornou, o sangue lembrarei. O fim comprou a todo pecador. Aleluia, me lembrarei da aliança. Não me esquecerei. Em fé vou prosseguir, com tremor e temor, a Cristo eu vou seguir, como Ele me tornar. Aleluia, me lembrarei da aliança. Aleluia, da cruz não me esquecerei. Se eu me perder no caminhar, se sua graça eu negar, me lembre tudo pago está. Aleluia, que eu sempre me lembre. Oh Senhor, Tu és tão bom. Sempre bom. Tu és tão, tão bom pra mim. Tu és tão, tão bom pra mim. Eu não estaria aqui se não por ti, se não por ti. Tu és tão, tão bom pra mim. Tu és tão, tão bom pra mim. Eu não estaria aqui se não por ti, se não por ti. Tu és tão, tão bom pra mim, tão, tão bom pra mim. Eu não estaria aqui se não por ti, se não por ti. Tão alto como o céu está e tão profundo como o mar, assim é o teu amor por mim. Até tua face eu contemplar e minha corrida terminar, me lembre que há mais por vir. Aleluia, aleluia.
Graça e paz a todos. Que momento maravilhoso após esses louvores. Eu creio que você esteve aí em sintonia com o Senhor. Amados, nós temos aqui alguns avisos e eu gostaria de estar passando para você. Para você que é visitante, está aí pela primeira ou segunda vez visitando o nosso canal, nós gostaríamos que você comentasse aqui no chat. Nós queremos conhecer você. Se desejar, clique no link que está aqui abaixo e nessa descrição no formulário, pois iremos entrar em contato com você amanhã mesmo, ok? Nós temos aqui um outro aviso. Esse aviso é para os pais. Atenção, pais, um aviso importante. Criamos o canal Família Kids e nós contamos com você, papai e mamãe, que acompanhe os seus filhos. É isso mesmo. O link está aqui na descrição do vídeo e você precisa participar com seus filhos aí assistindo às aulas. E o último aviso é sobre o nosso Fala Família, que será pelo Instagram às 20 horas nesta sexta-feira. Amém? E agora chegou o momento das nossas ofertas e dízimos. Nós, a Igreja da Família, contamos com a sua participação. Eu, você, todos nós sabemos que esta obra, ela continua de pé, porque nós temos contribuído e contamos encarecidamente com a sua colaboração. Você pode fazer através de uma transferência bancária e só lembrando, através dessa transferência bancária, você ao colocar o seu CPF, você mande aí o comprovante para o WhatsApp da igreja. E só lembrando, você também pode fazer através do aplicativo. Tá bom? Então, eu quero encerrar aqui fazendo uma oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos nesta noite, consagrando ao Senhor os dízimos e as ofertas. Oramos, ó Pai, pedindo que o Senhor continue suprindo as necessidades desta obra. Que a mão do Senhor continue estendida, abençoando esta igreja, abençoando estas dezenas e centenas de famílias que têm colaborado, que têm empenhado, ó Deus, para manter esta obra de pé. Nós oramos nessa noite e assim te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, graça e paz, Deus abençoe você. Estamos aqui com a graça do Senhor para compartilhar com você mais uma porção da palavra e com certeza você está sendo sempre visitado por Deus. Irmãos, eu tenho tido notícia dos irmãos, das pessoas depois compartilham comigo. Na verdade, mandam ali. Eu recebi essa semana lá do Ceará, uma irmã que acabou assistindo aí o nosso vídeo, compartilhou também e disse que Deus tocou nela profundamente. Como eu acredito que esse projeto, em plena pandemia, veio para ficar. Como eu acredito que Deus estará estabelecendo um novo plano para a sua igreja. E olha, eu também acredito que nós temos que abraçar isso. É bem provável que teremos que nos libertar do templismo, né? Porque a ideia de estar no templo sempre foi a prioridade nossa. E vamos descobrindo que Deus vive em nós, que somos nós o templo do Senhor. Mas também temos que tomar cuidado para não cair o pêndulo para o outro lado. Ou seja, a ideia de não estar congregando e também de não se sentir templo de Deus. Uma vez que somos templo de Deus, temos que servir a Deus para adoração. E a adoração, segundo já foi nos ensinado, é um estilo de vida. Quando é que adoramos a Deus? Quando estamos a serviço do Senhor. Quando estamos glorificando o nome dEle, anunciando o Evangelho, fazendo a sua vontade. Amados, eu tenho certeza que a graça do Senhor vai trazer revelações para nós, e essa revelação progressiva, ela vai de uma maneira cadenciadamente revelando em nossos corações novos planos e novos projetos do Senhor. Quero orar com você porque hoje eu deverei, com a graça de Deus, iniciar uma série de mensagens que hoje terei o início dela e posteriormente, se Deus nos permitir, nos próximos domingos, estaremos também trabalhando nesse mesmo ponto que hoje quero conversar com você, e eu tenho certeza que você será tocado pelo Senhor. Muito mais que isso, nós seremos ensinados. Eu tenho para mim que a melhor maneira de Deus tocar em mim é exatamente quando eu sou ensinado por Deus, quando aquele ensino
ele realmente muda a minha vida, quando aquele ensino realmente transforma o meu viver. E é a proposta do culto também, da palavra e desse momento. Podemos orar? Ore comigo nesse momento. Pai, muito obrigado. Toda glória, toda honra, todo louvor seja dado ao teu nome. Senhor, engrandecemos ao Senhor por tudo que o Senhor nos fez. Como cantamos esse hino, Senhor, me lembrarei da aliança. Com certeza fomos resgatados, essa nova aliança, Cristo, a nossa aliança. Muito obrigado, Pai, por ter nos ligado contigo por meio do teu Filho. Senhor, somos eternamente gratos a Deus. Não poderíamos de maneira nenhuma ter feito isso se não fosse o Cristo, o Filho bendito, o nosso Ramachia, o Messias, o ungido do Senhor. Muito obrigado, Senhor. E nesse momento quero pedir que o Senhor abençoe todos que estarão agora compartilhando, Senhor, aí como estão em seus lares, em qualquer lugar que estejam agora com esse aparelho ligado, Senhor, em suas casas, ou quem sabe em algum veículo. Oh Deus, que o Senhor toque e que coisas novas aconteçam, que haja um quebrantamento do Senhor, que a palavra possa levar esses corações serem compungidos, ó Deus, ao ponto de sentir e arder e comentarem isso, externarem isso diante do Senhor. Muito obrigado, Deus. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto que vou compartilhar com você está registrado ali em Gênesis capítulo 37. Gênesis 37 inicia uma nova etapa importante na vida do povo de Israel, propriamente dito, na vida dos patriarcas. E os patriarcas nós temos os três: o Abraão, o Isaque e o Jacó, que é chamado também de Israel. E o Jacó, ele passa a vivenciar uma experiência nova na sua vida a partir do capítulo 37, quando entra em evidência a vida de um homem ainda muito jovem chamado de José. Então vamos lá, capítulo 37, a partir do versículo 1, vou ler até o 4 e depois vou pular até o versículo 23 e versículo 24. Diz assim o texto: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o seu pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podia falar com ele de forma pacífica. Agora eu vou lá para o versículo de número 23 e o versículo 24, que diz assim, 23 e 24. Mas, logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Amém. Somente até aqui. A cisterna estava vazia e sem água. Muito bem, queridos, nós todos sabemos que a história de José, o José que tem aí uma figura maravilhosa, né? Segundo estudiosos, nós temos mais de 100 pontos a ser analisado na vida de José, que vão prefigurar, que são tipo e antitipo, né? Representando o próprio Senhor Jesus Cristo. Na verdade, vemos Jesus neste patriarca, neste homem de Deus que se tornou aí uma figura importantíssima no Antigo Testamento. E eu tenho certeza que você que já leu as passagens de José, você com certeza foi muito abençoado. E eu quero continuar abençoando você, fazendo exposições, e que essas exposições possam ser realmente contundentes. Eu desejo que Deus te ajude. A ideia é participar com você sobre uma vida de sucesso. E é claro, eu quero usar o José como esta figura maravilhosa de alguém que teve sucesso.
e talvez querer falar com você, transigir com você, que o sucesso que o José nos mostra nesse triunfo maravilhoso que ele alcançou, ele vai exatamente do poço, como nós acabamos de ler, para o palácio. Quando nós falamos uma vida de sucesso, nós falamos dessa trajetória. E para o José começou lá no poço. E hoje quero iniciar então com você essa série de mensagens sobre a vida do José do Egito. E se Deus permitir, quero mostrar a você que o que eu li e tenho aprendido sobre a vida de José, no que exatamente é uma vida de sucesso, eu quero que você seja alguém abençoado. E olha, durante essas mensagens, cada dia, ou melhor, cada domingo, eu vou falar de um ponto importante. Hoje será sobre o poço, exatamente o poço. E com a permissão de Deus, nos próximos domingos, trataremos de outros assuntos que foram muito marcantes na vida de José e que, por sua vez, nos trará ensinamentos maravilhosos. Ei, queridos, a ideia de uma pregação para você é que possa transformar a sua vida, tirar você desse marasmo, promover você do estágio que você está para um estágio melhor. O propósito de Deus, quando nos traz a sua palavra, é trazer a nós alento, força, garra, determinação, conscientização. Tudo isso é muito maravilhoso. Então, eu quero que você acompanhe comigo isso, que vai ser muito interessante. E eu quero que você entenda num primeiro momento que nem sempre vamos entender completamente como acontecem os planos de Deus em nossas vidas. É claro, não temos capacidade para isso. Exatamente entender, e por vezes muitas pessoas entram em conflitos na sua mente, ficam com o coração muitas vezes apertados, vazios, porque não conseguem discernir o plano de Deus para a sua vida. Já tive gente que me procurou e disse: pastor, eu queria saber qual é o plano de Deus para a minha vida. Sabe, irmãos, como cristãos, achamos que Deus tem a obrigação de nos dizer de forma clara tudo que devemos fazer na nossa vida. Lê do engano, não é verdade isso. Quando na verdade a direção já está nos sendo dado pela palavra, a direção. Mas preste bem atenção, precisamos prosseguir, precisamos deixar Deus agir enquanto caminhamos. Olha o que diz Provérbios capítulo 16, versículo 9: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso é importante. Você tem direção de Deus, mas é no percurso, é no caminho, é no dia a dia, no tete-a-tete, que o Senhor vai acabar por revelar a nós a sua vontade. Eu me lembro exatamente um dia quando Jesus encontrou 10 leprosos e eles disseram: Senhor, se quiseres, pode nos purificar. E Jesus disse para eles: olha, ide e mostrai-vos ao sacerdote. Eles não foram purificados na hora que pediram, mas a Bíblia fala assim: e indo eles no caminho, ficaram sãos, ficaram curados. É exatamente isso, eu penso assim, porque Deus não nos deixa sem futuro. Jeremias capítulo 29, versículo 11, o Senhor fala assim: porque eu bem sei o pensamento que penso a respeito de vós, olha, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. Evidentemente que o Senhor, Ele projeta algo muito especial para as nossas vidas. Por quê? Porque Ele é o nosso Pai, porque Ele é o nosso Deus, porque somos os seus filhos, pertencemos a Ele. O próprio Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma os lançarei fora. Na oração sacerdotal, lá no capítulo 17 de João, Jesus ora assim: Pai, guarda-os no teu nome. Eu preservei eles até agora. E Jesus estava fazendo uma oração de partida, e Ele intercede pela vida dos apóstolos, e a sua intercessão, ela é abrangente, porque está alcançando também a mim e a você. Então nós temos um Cristo que intercede por nós. É isso que as cartas de 1 João vai exatamente nos dizer, que Ele é o nosso advogado, Ele intercede por nós. Ou seja, não estamos sozinhos, nós temos um intercessor. Nós temos o Espírito Santo que não nos deixou órfão. E agora nós temos um Cristo que está lá clamando e pedindo ao Pai em nosso favor. Então, mesmo que a vida pareça estar confusa,
lembre-se, é importante você entender isso. Lembre-se daquilo que Deus já falou com você. Guarde em seu coração todas as palavras do Senhor. E se você ainda não tem futuro, é possível que as pessoas, mas eu não sei ainda o que vou fazer, o que serei. Então eu quero que você olhe então para a sua salvação. Ela foi te dada como um futuro brilhante. Apegue-se a isso e vai ser muito importante para você. Bem, ao texto agora que nós acabamos de ler. Um dia, o José, você viu aí que pela leitura ele era um filho muito amado, ele era o dondoquinho do Jacó. E o próprio texto vai dizer por que isso? Porque era um filho da velhice. Olha que interessante, nós sabemos que é possível entender isso. As pessoas explicam assim, não, é capaz de entender porque ele está tendo esse filho na sua velhice, né? É o último dos filhos, é o derradeiro. E o José tinha esse ponto em seu favor. O pai gostava muito dele. O pai dava as coisas para ele de uma maneira especial, até o ponto de fazer ali uma vestimenta, né? Fez uma túnica muito especial, que era a túnica chamada túnica de ricos, né? E os seus irmãos ficaram muito chateados por saber que o papai já tinha inclinação pela vida de José e agora fazendo com que ele recebesse um presentaço desse, eles ficaram muito tristes ainda, ficaram olhando ele com desdém. E o José, na sua inocência, ele começou a ter revelações de Deus, ele começou a ter revelações de futuros, ele começou a ter revelações de coisas que haveriam de acontecer, que nem mesmo José entendia. Ele chega lá na mesa, na hora de comer e tomar o café, pessoal, eu tive um sonho. Qual que foi o sonho dessa vez? E ele contava de maneira muito espontânea, né? Despretensiosa, mas os seus irmãos ficavam chateados. No segundo momento que ele conta um sonho também sobre o sol, a lua e as estrelas que se curvavam perante ele, aí o Theo Jacó entrou nessa conversa e falou, filho, eu não estou entendendo. Você está dizendo que eu, tua mãe e teus irmãos, nós todos nos curvaremos perante você? E ali encerrou o papo. A Bíblia fala que os irmãos dele os seus irmãos ficaram raivosos e começaram sempre a olhar com desdém a vida de José. E aí um dia o José é chamado por Jacó e falou, olha, teus irmãos estão lá, levaram as ovelhas para pastarem e você deve agora ir lá e saber como eles estão, leve ali comida para eles, me traga notícia. O José já não era muito bem aceito nesse reduto dos seus irmãos. Por quê? Porque cada vez que ele estava junto com seus irmãos, os seus irmãos cometiam erros, deslizes, e esses deslizes faziam com que o Jacó ficasse sabendo, e aí isso entristecia mais ainda. Esse camarada é um dedo duro. Ele chegava lá, pai, que foi, pai? Eu vi agora os meus irmãos fazendo isso. José era um adolescente. Ele era um adolescente. Mas o que o José mostra na diferença em relação aos seus irmãos, que embora adolescente, ele tinha um temor do Senhor. Ele tinha um temor ao ponto de reconhecer que algumas coisas ele não deveria fazer. E como ele reprovava aquilo que os seus irmãos mais velhos faziam, ele então tomou uma decisão de chamar o pai e falar, pai, eles fizeram isso. Bem provavelmente o Jacó, o Israel, chamava os filhos e falava, que negócio é esse? Eu estou sabendo disso. E aí eles ficavam com muita raiva. Bem, nessa ocasião, quando José vai a mando do seu pai ver como seus irmãos estão, foi esse momento aqui que os seus irmãos pegaram em José. E a Bíblia nos fala, no texto que eu li com você, que a esse momento jogaram ele dentro de uma cova, de uma cisterna, que estava sem água. E depois tiraram de lá e venderam ele, e será assunto para o próximo domingo, se Deus permitir. Mas olha, ele foi lançado na cisterna. Pense comigo um pouquinho, no momento que Jacó foi lançado na cisterna. Que dor deve ter, o José foi lançado na cisterna, que dor deve ter sido. Que tristeza que ele deve ter sentido. O texto vai nos mostrar que o José tentava convencer os seus irmãos. O texto vai nos mostrar que até alguns dos seus irmãos tentavam também demovê-los de fazerem coisas más em relação ao próprio José. O Rubem disse assim, olha, não faça mal ao menino. Foi a ideia de Rubem jogar o menino na cisterna.
a fim de poupá-lo. O próprio Judá também tinha a mesma intenção. Bem, isso é importante você saber. Por quê? Porque a proposta com você hoje é trabalhar exatamente essa questão, o poço. Então, na vida, nós passamos por alguns poços. Também existe 2 tipos de poços que nós enfrentamos, que são exatamente aqueles, no primeiro momento, que eu causo, que nós damos causa. Isso é importante falar com você hoje. Tem pessoas que não têm sucesso. E por que não tem sucesso, pastor? Porque são pessoas que acabam causando maior sofrimento para si só, por força daquilo que estão fazendo. Eu preciso muito saber diferenciar isso. Nós temos sofrimentos que é causado pelos outros, que esse é o segundo ponto, e era o caso de José. O José tinha uma vida correta diante do Senhor, mas agora o momento de sofrimento dele estava sendo causado por terceiros. Há uma grande diferença quando nós damos causa aos nossos sofrimentos. A própria Bíblia nos ensina sobre isso. O Senhor Jesus chega a dizer lá no capítulo 5 de Mateus, o Evangelho de Mateus, quando ele começa a descrever as bem-aventuranças, ele diz o seguinte, bem-aventurado vós, quando forem perseguidos, maltratados, injuriados, injustamente, por causa do meu nome. Olha, essa nota e esse detalhe, quando Jesus dá essa observação, vale dizer que somos bem-aventurados quando não damos causa àquele mal que estamos sofrendo. Tem pessoas que não têm sucesso porque são pessoas que dão causa aos seus momentos de sofrimento. São caloteiros, né? Não são fiéis, não têm uma palavra sisuda, não se mantêm diante do Senhor. Ei, querido, não confunda Deus. Deus não vai abençoar você. A bênção na vida de José, do poço ao palácio, no decorrer dessas ministrações, você vai descobrir que o José, ele teve uma vida íntegra diante do Senhor. E quando eu falo uma vida íntegra diante do Senhor, eu não estou falando de perfeição. Nós vamos perceber que o José também é um ser humano que tem imperfeições. Mas a integridade dele é a capacidade de reconhecer os momentos que estava errado, os momentos que ele não deveria fazer o que muitas vezes dava vontade de fazer. O que nós aprendemos com José é que ele não se soltava nos seus desejos, nas suas vontades. É aqui que nós vemos um outro ponto análogo quando fazemos essa analogia entre Jesus e José. Porque o José, sabendo da vontade que tinha humanamente falando, ele se policiava, ele preferiu a vontade de Deus. Foi isso que aconteceu com Jesus. Quando nós vemos Jesus lá no monte do Getsemane, ele fala, Pai, todavia não faça a minha vontade. Isso é muito importante. Agora tem pessoas que acabam dando causa ao seu sofrimento. Pessoas que muitas vezes, crentes que estão me ouvindo aqui agora, mulheres imprudentes, homens imprudentes, estão se relacionando em negócios ilícitos, estão tentando ganhar as coisas ilicitamente, estão querendo levar a coisa na lei da famosa expressão lei de Gerson, né? Os espertos. Deus não vai compactuar com isso. Deus não vai se permitir envolver nesse projeto seu. Eu preciso que você entenda isso, porque por vezes tem pessoas que julgam errado a sua vida cristã. Eu também estou sendo firme, eu estou buscando o Senhor, por que a minha vida não prospera? Espera um pouquinho, analise-se, olhe para você mesmo. Ei, mulher, como que você tem se comportado? Um dia desses aí, quando nós fizemos o Fala Família, e é interativo, e uma pessoa perguntou e fez uma pergunta, então eu sou culpada de não fazer tal coisa? E eu disse, olha, a ideia de ser culpada é muito forte, mas você, por vezes, talvez ensejou aquilo, então você também pode ter culpa. Então nós dizemos que algumas coisas explicam, mas não justificam. Não, porque eu estava chateada, porque eu estava magoada. Então, você está dando causa ao seu sofrimento. Abre um parênteses aqui. Nós temos sérios problemas familiares
quando, em nome da razão, um dos cônjuges tomam decisões de vilipendiar o outro, de maltratar o outro, de rejeitar o outro, de não dar o que deve ser dado ao outro por motivos das suas próprias razões. É porque eu estou chateado. Então, é possível. Eu entendi, você explicou, mas não justifica. E é isso que acontece. Essas mulheres e esses homens trazem sofrimento para si próprio. Gente, isso é muito importante. Eu preciso que você entenda exatamente esse detalhe. A vida de José era interessante. Ele era o caçulinha. Seus irmãos tinham que entendê-lo, até cuidar dele. Isso é importante. Deviam estar ali dizendo: olha, somos o irmão mais velho, estamos aqui do seu lado, vamos cuidar de você. Na verdade, eles estavam com desejo de querer matá-lo. Isso era muito terrível. Então, o sofrimento de José, ele foi provocado pela maldade dos seus irmãos. Ah, pastor, mas o José, ele estava denunciando os seus irmãos os erros. Ah, espera um pouquinho. A própria Bíblia fala sobre isso. Você vê o teu irmão no erro, cometendo o erro, e não adverti-lo, e não chamar. O próprio Jesus fala no capítulo 18, não chamar alguém para ir lá e corrigir aquela pessoa, você erra junto com ela. Olha, queridos, biblicamente falando, o José estava certíssimo. Biblicamente falando, o José estava correto. Então, me escute um pouquinho. Você precisa entender exatamente sobre isso. Que quando você está vendo alguma pessoa do seu conhecimento, das suas amizades, fazendo algo errado, e você não adverti-lo, você não procurar se achegar até ele, você não se aproximar dele, não buscar alguém para ajudá-lo, você com certeza também terá culpa diante do Senhor. Ainda que ninguém na terra queira culpá-lo, a Bíblia fala que isso está registrado na memória de Deus. A Bíblia fala que nós somos responsáveis. Pense nisso. Bem, meus irmãos, vamos caminhando aqui, porque eu tenho certeza que você está entendendo essa explicação, porque essa palavra também falou no meu coração. A observação que eu quero fazer com você, que também nós temos os nossos momentos da nossa vida em que nos encontramos nesses poços que não tem água. O José foi lançado num poço, numa cisterna que não tinha água. Talvez uma coisa horrorosa, já foi jogado naquele buraco, provavelmente já se machucou, já se arranhou todo. Era um momento muito triste e todo aquele momento, ele não esperava isso. O José não esperava isso. Tiraram dele a sua túnica linda que seu pai lhe deu, colorida. Bem, algumas pessoas que estão me ouvindo aqui possam estar dizendo: pastor, eu também posso estar tendo meu poço agora. É verdade. Porque por vezes você não espera a traição de um cônjuge. Quando um cônjuge trai, é como se você tivesse sido lançado num poço que não tem água. Quando você tem uma notícia de uma doença ruim, terrível, como nós estamos tendo aí de vez em quando, né? Até mortes aí que estão nos rondando. E nós estamos apavorados em determinado momento, porque quando fechamos aí, quando tínhamos aí o momento de a faixa vermelha, lockdown, ninguém podia sair na rua, nós tínhamos 200 mortos, né? 200 mortos, 300 mortos por dia. E hoje que está aberto, a faixa é laranja ou amarela, nós estamos tendo 1.200, 1.300 mortos. O que é isso? Bem, alguém vai cuidar disso aí, nós não temos competência, mas eu quero que você pare para pensar que às vezes temos também os nossos poços quando temos uma notícia de uma doença ruim ou da morte de alguém querido, quando temos o maltrato do filho. Olha quantos pais que são lançados nos poços aí da vida, porque os filhos cresceram, já estão dando nariz em nariz com o papai e com a mamãe, e eles acham que são donos da razão, e muitas vezes maltrata o seu papai, maltrata a sua mamãe. São grossos, estúpidos. Eu conheço pais que ficam totalmente arrasados, entristecidos. Quer dizer, abuso de um parente, a decepção de um amigo, tudo isso se resume em alguns poços que são tão profundos, tão secos, que pensamos que quase que não vamos sair deles. É isso mesmo. É o poço da mágoa, do abuso. Eu conheço pessoas que foram abusadas quando criança e agora, ainda quando adultos, já casados com filhos, têm sérios dilemas nesse quesito. Precisamos da força do Senhor. Então a vida, de uma certa forma, vai trazer poços sem águas.
Evidentemente, esses poços vão aparecer no dia a dia. Pastor, mas nós servimos o Senhor. Pois é, nós servimos ao Senhor. Eu quero que você entenda que a vida de José, que foi do poço ao palácio, essa vida de sucesso, era necessário que ele entendesse, que ele passasse por esse poço que ele não deu causa. Não esqueça isso. Que ele, na verdade, estava sofrendo por ser quem ele era. Fiel, servo do Senhor. Fiel na presença do Senhor. A pergunta é: em qual poço você está hoje? Em qual poço você está hoje? A notícia boa que eu quero dizer para você é que o nosso Deus, exatamente o nosso Deus, Ele nos vê nesse momento. Ele nos contempla nos momentos mais profundos, naqueles poços mais escuros, aquela negridão terrível que você esteja vivendo. O Senhor está com você. O Senhor está conosco. Maior é aquele que está conosco do que aquele que estão com eles lá. Então, ele não se esqueceu do José. Ele também não vai se esquecer de você. Eu tenho certeza que você será abençoado. Olhe bem para mim, porque esta mensagem para você hoje deve fazê-lo refletir melhor sobre a sua vida diante do Senhor. E hoje eu quero que você pense um pouquinho. Qual é o poço que você está vivendo? Em que momento você foi lançado nesse poço? O que aconteceu para você estar nesse poço? Se é algo que você não deu causa e foram a circunstância que não teve nada a ver com você, acredite numa coisa: isso vai fazer parte do teu sucesso. É isso, pastor? É isso mesmo. Isso vai fazer parte daquela lapidação, vai fazer parte do processo de transformação, vai fazer parte da modificação paulatina que Deus há de fazer em sua vida, que vai acontecer em sua vida. Eu quero desafiá-lo aqui em nome de Jesus a identificar-se agora com esta mensagem. Eu quero desafiá-lo agora a tomar uma decisão de entender que este poço que você esteja passando e que você não deu causa. Quem deu causa, pastor? Foi meu marido que me traiu, foi minha esposa que me traiu, estão sendo os meus filhos que estão me maltratando, estão sendo a doença que veio e eu não esperava isso. Pois é, este Deus está pertinho, próximo de você, preparado para te abençoar. A Bíblia fala que o Senhor estava acompanhando José e fazia parte do sucesso que o José teria. Fazia parte da visão que Jeremias fala no capítulo 29, versículo 11. Bem sei o pensamento que tenho a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu quero encerrar essa mensagem com você e desafiá-lo a ficar firme na presença do Senhor. Nós vamos ter um louvor e depois do louvor eu quero orar com você e talvez esteja vivendo algum poço nesse momento. E eu quero que você prepare o seu coração. Até a próxima etapa, quando nós vamos sair do poço e vamos para a casa de Potifar. Deus abençoe.
compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar teu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar teu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Muito bem, queridos, estamos de volta aqui com você depois desse louvor. E olha que gostoso, você com certeza foi associando a mensagem que o Senhor nos falou agora, exatamente o que Deus estava fazendo na vida de José. E você começou a entender que é isso mesmo, os planos de Deus, eles são perfeitos. Não há erro no plano de Deus. E evidentemente que o amor de Deus nos constrange. O seu amor é maravilhoso, o seu amor é perfeito. Deixa eu chamar você agora para entender melhor sobre tudo isso, que eu quero orar com você. Eu quero desafiar você a ter uma vida de sucesso. Escute, irmãos, terem uma vida de sucesso. E a partir do momento que você entende que quando você está num poço, como esteve José, esse poço não é um fim em si mesmo, mas tem um projeto maior de Deus sobre a sua vida, como tinha na vida do José. No decorrer das mensagens que vamos transmitir, você vai descobrir isso. Você vai poder vivenciar isso. E eu quero vê-lo, em nome de Jesus, executando a vontade de Deus, projetando o plano maior de Deus. Quando você ver, ou quando você se encontrar no palácio, você vai descobrir que estar no palácio não é ostentação. Estar no palácio é, na verdade, ser instrumento de Deus. O José lá no palácio, como governador, o Senhor o levou lá para servir, o Senhor o levou lá para abastecer, o Senhor o levou lá para usá-lo no momento em que o mundo estava em verdadeira pandemia, 7 anos de fome. Será tremendo. Você precisa agora só entender que o poço vai ter um fim. A sua caminhada vai continuar.
e que Deus vai te abençoar. Eu quero orar com você. Lembrando que se você precisa aí de ajuda, você precisa de orientação, você precisa de um ombro amigo para esse momento em que você foi lançado no poço, nós temos aí o nosso link. Entre em contato com a Igreja da Família. Ei, fale conosco. Nós teremos o prazer de retornar a você, de comentar com você, de orar com você e de assessorá-lo nesses momentos difíceis. O Senhor vai abençoar a sua vida. Você pode orar comigo? Ore nesse momento. Senhor, nós encerramos, Senhor, mais esse momento especial, nesse domingo especial, aonde eu tenho certeza que esta palavra, ela também foi especial, ela veio de encontro aos nossos corações. Pai querido, permita que todos nós possamos entender esse momento que estamos vivendo no poço, Senhor. Esse momento que estamos sofrendo algo que nós não demos causa a isso, Senhor. Foi muito bem lembrado pela Tua palavra na exposição disto nesta noite. Mas aquilo que fizeram conosco, que estamos sofrendo por causa do Teu nome, estamos sofrendo por causa da fidelidade. Deus, eu tenho certeza, seremos resgatados. Nós vamos rumo ao palácio. Nós vamos reinar com o Senhor. Seremos, ó Deus querido, instrumento nas Tuas mãos, porque não é aqui o nosso descanso. Queremos trabalhar, queremos nos envolver, queremos ser instrumento como foi José em Tuas mãos. Senhor, abençoa todos que estão agora comigo. Venha visitá-los, todos quantos ainda ouvirão essa ministração, todos quantos ainda terão compartilhado desse momento da palavra. Nós te pedimos, nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Fique todos na paz.